Eu resolvi gravar esse vídeo para tentar explicar de como se originou o povo de Israel. Existia um grande debate na pesquisa do século passado, do século XX, de como se formou esse povo. Atualmente, existem quatro teorias ou quatro hipóteses para afirmar de como se originou o povo de Israel, ali no final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro. Existe a pesquisa atual, mais recente, né, do século XXI, dos dias atuais, que vai remeter esse povo ali como um grupo que se desenvolveu ali nas terras altas de Israel, através de migrações, de nomadismo, né, através de vários conflitos sociais que houve ali no período do final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro, entre os conflitos sociais entre as cidades-estado cananeia e também invasões dos povos do mar. Tentarei explicar no mínimo aqui, remontando a pesquisa do século passado e a pesquisa atual de como se formou Israel. Em primeira mão, eu vou mostrar aqui alguns dados da pesquisa do século XX, do século passado, e depois vou mostrar, tentarei explicar aqui de como se formou esse povo como uma tribo sedentária e passou para uma tribo nômade, para uma entidade política territorial, tá bom? Repensando as origens de Israel, né? Como repensar as origens de Israel? Esse é o ponto. Então, como falei, existem quatro teorias, hipóteses da atualidade e do passado que imaginava como se formou esse povo. E na atualidade existe uma possibilidade que é mais plausível dentro da pesquisa, tá bom? A primeira teoria é chamada teoria da conquista. Teoria da conquista é a primeira teoria que foi desenvolvida por um norte-americano, John Bright, tá bom? A segunda teoria é a chamada instalação pacífica. A terceira teoria é a teoria da revolta, né? E a quarta teoria é da evolução pacífica e gradual. Então, recapitulando e repetindo aqui as quatro teorias. A teoria da conquista, a teoria da instalação pacífica, a teoria da revolta, a teoria da evolução pacífica e gradual. Essa última ela é a mais atualizada, tá bom, pessoal? Então, a teoria da conquista, que é aquela que foi desenvolvida no século XX, no século passado, por um norte-americano chamado John Bright, acho que é esse o nome dele, John Bright, que ele usava a narrativa do livro de Josué para confirmar a conquista de Canaã pelos israelitas. E esses caras, eles utilizavam arqueologia, né? Arqueologia entre aspas, que é a arqueologia bíblica, para afirmar e comprovar as narrativas bíblicas, né? O cara ia lá com picareta na mão e a Bíblia na outra para confirmar as narrativas. E não só ele, mas William Foxwell e seus alunos ali nessa escola americana, né, dos Estados Unidos da América, que usava essa questão para analisar que Israel, eles conquistaram a terra de Canaã. Então, hoje, na atualidade, na pesquisa atual, essa hipótese e essa teoria não é mais sustentada, tá bom? E a segunda teoria é a teoria da instalação pacífica. Ela foi desenvolvida ao longo do tempo, ao longo do século XX, por dois alemães, né? Por dois alemães, conhecidos como Albrecht Alt e também Martin Noth, né? Segundo a qual as tribos foram ocupando ali o espaço sem nenhum conflito, ou seja, a teoria da instalação pacífica. Vale ressaltar também que essa teoria, né, que é do século passado, de Albert Alt e Martin Noth, também ela já está ultrapassada e não é mais embasada pela pesquisa atual, tá bom? E a terceira teoria é a teoria da revolta, que é bem elaborada e bastante conhecida por dois pesquisadores bastante renomados e respeitados do século passado, que é o George Mendenhall e o Norman Gottwald. Eles entenderam, pelas suas pesquisas, pelos seus dados do século passado, de que a conquista, ou a origem, melhor dizendo, do povo de Israel foi através de uma revolução campesina. Ou seja, os próprios israelitas se originaram dentro e entre os próprios cananeus, porém, eles se revoltaram, fizeram uma revolução campesina e se retiraram de Canaã. Porém, essa teoria ela é bastante interessante na primeira parte, quando se trata, tanto o George Mendenhall e o Norman Gottwald,
eles acertaram em parte quando afirma que os israelitas eles ressurgiram de dentro dos povos cananeus. Correto? Isso é verdade. Porém, eles erram quando afirma que eles surgiram de dentro dos cananeus, porém através de uma revolução campesina. Isso aí, a pesquisa e os dados mais recentes não confirmam essa teoria de uma revolução campesina. Então, tanto o George Mendenhall e o Norman Gottwald, a teoria deles, de uma revolução campesina e camponesa através das origens de Israel, não é mais sustentada pela pesquisa da atualidade. Tá bom, pessoal? E a quarta e última teoria é a teoria mais recente e a mais defendida da atual, que é a teoria da evolução pacífica e gradual. Essa teoria, ou essa hipótese, ela é mais aceita, né, atualmente, né, que Israel se formou como um processo pacífico, lento e gradual, a partir da transformação de parte das sociedades cananeias. De alguma maneira, cananeus gradualmente tornaram-se israelitas, ou seja, eles acompanharam o desenvolvimento, as transformações políticas e sociais no começo da Idade do Ferro, tá bom? Os defensores dessa teoria costumam considerar vários fatores, como, por exemplo, o colapso das civilizações do mundo mediterrâneo no Bronze Recente, a deterioração da vida urbana causada pelas campanhas militares egípcias na Palestina, e também as grandes tributações dos camponeses por parte das cidades-estado cananeias. Então veja que essa teoria ela é muito plausível e bastante interessantíssima, quando realmente, de fato, Israel se originou dentro dos próprios cananeus, ou seja, os israelitas na origem é o próprio cananeu, através dos dados e exame de estudo de DNA, e também se originaram entre eles e foi uma evolução pacífica gradual, ou seja, cananeus, a partir de algum momento, foram se retirando dentre eles e migrando para o norte, para as terras altas, e criaram uma entidade política territorial independente e étnica, tá bom? Junto com outras tribos ali, com Xassu, Zapiru e os Ixos, e outras tribos ali do interstício de Canaã, tá bom, pessoal? E agora vem a pergunta, o que levou Israel, como uma tribo que vivia ali dentro de Canaã, uma tribo seminômade, que mesmo assim ainda vivia ali nos interstícios de Canaã, pagando seus tributos aos egípcios, pagando ali os seus tributos, pagando ali os seus impostos às cidades-estado cananeias. O que levou eles a migrarem para o norte, para as terras altas, que hoje é conhecida ali como a Cisjordânia, que era um local mais propício para a agricultura, né? Para o plantio, para o cultivo de oliveira, de amendoeira, de oliveira. O que levou Israel a migrar para essas terras do norte? Não só Israel, mas várias tribos. Estamos falando aqui do final do século XIII a século XII, antes da Era Comum. Ali no começo da Idade do Bronze e finalzinho da Idade do Bronze, a início da Idade do Ferro, quando Israel começa a desenvolver uma entidade política territorial e étnica, tá bom? Então, o que causou? Então, pessoal, existe um livro bastante interessante, que é do Eric Kleiner, eu acho que é esse o nome dele, Eric Kleiner. Ele tem um livro chamado 1177, é o colapso da civilização da Era do Bronze. Ele vai falar exatamente que houve uma grande seca nessa região, aí do final da Idade do Bronze, que colapsou grandes cidades-estado cananeias, além de várias tribos e de vários povos do mar, aliás, grandes soldados, muitos soldados de várias partes daí, né, conhecidos como os povos do mar, invadiram as cidades-estado cananeias. O Garite veio ao colapso, os hititas, grandes civilizações, os egípcios conseguiram lutar contra os povos do mar, mas ficou muito fragilizado, né? Mas enfim, o colapso da Idade do Bronze e o fenômeno dos povos do mar também deu uma grande ênfase, deu um grande alavancamento para que Israel se tornasse essa entidade política territorial no final da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro. Severas mudanças climáticas também na região também foi propício para essa formação, tá bom? E eu marquei aqui, eu anotei um dado interessante, quero que vocês prestem bastante atenção, que diz o seguinte: no ano de 1177 a 1500 a 1200 antes da Era Comum, esta grande crise socioeconômica da Idade do Bronze recente durou cerca de 3 séculos.
de 1500 a 1200 antes da Era Comum. Assim como também cerca de 3 séculos vai durar a construção de uma nova ordem de 1200 a 900 antes da Era Comum. Mas o momento mais agudo da crise foi na primeira metade do século XII antes da Era Comum, 1200 a 1150 antes da Era Comum. Um pesquisador bastante renomado e respeitado da atualidade também, que é o professor ali de Roma, né, que é o Mário Liverani, né, assim como também muitos outros pesquisadores. O Mário Liverani ele é especialista ali no Antigo Oriente Próximo, né, e do Antigo Israel. Não só o Mário Liverani, mas outros pesquisadores também da área tentam explicar que catástrofe como resultado de uma conjunção de vários fatores, ou seja, vários fatores, ou várias catástrofes, foi um conjunto, né, para entrar em colapso essas civilizações. Um caos, vamos assim dizer, né? Vários acontecimentos dramáticos. Isso pode ser verificado, por exemplo, com a severa crise climática na região do Saara, fazendo com que tribos líbias entrassem no vale do rio Nilo à procura de pastagens e água. E por fim do século XIII e início do século XII, antes da Era Comum, os povos do mar, pessoal, também foi bastante propício a essas invasões. O Garite foi destruída, né? Existe a carta de Amarna, em um pedaço de uma carta escrita em argila, né? Um tablete falando que o rei de Ugarit pedindo ajuda para outra cidade-estado ali daquela região. E Ugarit veio a ser totalmente destruída até os dias de hoje. Então perceba que os povos do mar também contribuiu para esse colapso das civilizações da Era do Bronze. Então, o registro mais famoso, com texto em hieroglifos, ele está bem detalhado, com imagens até, ali com o faraó, né, o faraó egípcio Ramsés III, nas paredes do templo funerária, ali de Medinet Abu, onde se narra a batalha vitoriosa do faraó ao impedir a invasão do Egito pelos povos do mar. Então o caos estava generalizado em Canaã, na Palestina, ali no final da Era do Bronze. Os apirus também, brigas internas, também contribuiu para que esse colapso veio a ressurgir. E várias tribos nômades vieram a migrar para o norte à procura de pastos, à procura de águas, de cisterna para o gado miúdo, ovelha, cabra, e também viesse a manter, né, a sobrevivência do abastecimento dessas tribos. Então, resumindo aqui, pessoal, por hoje é o seguinte: o que de fato levou Israel? Essa é a pergunta, né? De $1 milhão. O que de fato levou Israel a sair do interstício ali de Canaã, vamos assim dizer, das cidades-estado cananeia, esses próprios cananeus, eles se retirarem para o norte de Canaã, ali nas terras altas, e se tornarem uma entidade política territorial, étnica, independente das terras baixas. Então, o Israel Finkelstein, ele tem um artigo bastante interessante, eu vou deixar aqui na descrição, que ele fala que ele fez um estudo, o paleoclima, né, que ele trabalha resíduo do pólen que cai na água e ela fica embaixo na camada, e esses pólen ele não se desenvolve, né? Ou seja, ele fica ali dormindo naquela camada. Então, o paleoclima, o Israel Finkelstein, que é um arqueólogo e historiador que mora ali em Israel, em Tel Aviv, ele junto com os outros grupos de pesquisadores levaram essa amostra para o laboratório dali de resíduo do pólen do Lago da Galileia e do Mar Morto, né? Colocaram um tubo e puxaram esses pólen. Eles conseguiram datar com bastante precisão e até saber que tipo de grama existia na vegetação dessa época. Então foi constatado que de fato houve uma grande seca ali no início, na metade e no final da Era do Bronze, a início da Idade do Ferro. Uma grande seca que colapsou também as grandes cidades-estado, porque a grande maioria daquela região é uma região muito sensível para o clima. Qualquer mudança climática iria entrar em colapso aquela civilização. Como também
As pesquisas e a arqueologia, a historiografia, vai remontar que foi um período de seca de muitos anos, séculos, né? 3 séculos aproximadamente. Então perceba que foi um processo gradual, né? O que colapsou essas civilizações. Brigas internas, através de mantimento, entre os apirus e os xaçus, vários grupos ali se degradando à procura de abastecimento para a família, etc., e para a sua própria subsistência, como também invasões dos povos do mar, invadiram a cidade, destruíram o Garito, os hititas e vários outros povos, os persas, os gregos, a Mesopotâmia, os sírios. Os egípcios conseguiram vencer os povos do mar, como está documentado pelo faraó Ramsés III, ali no tempo funerário, né, ali em Medinet Abu, porém, até o Egito ficou frágil após vencer esses povos do mar. Então, pessoal, o que levou Israel a migrar para as terras altas do norte de Israel foi esses conflitos internos entre as tribos das cidades-estado cananeia, conflito externo de fora, tanto interno como externo que veio de fora, entre os povos do mar, invadiam, destruíam, queimavam essas cidades, e também o período de seca, né, do clima, que também colapsou e também foi propício para que Israel migrasse para o norte à procura de vegetação e de um plantio mais propício para a agricultura e viesse abastecimento e alimento tanto para o gado miúdo como para a sua sobrevivência. Então, uma sociedade que, a partir do momento que a destruição do sistema palatino dessas cidades, esses grupos nômades de tribos e clãs, eles agora começam a se unir através de parentesco, porque através do parentesco, essas tribos, é agora que eles começam a desenvolver uma entidade étnica independente das